Bom dia. Antes de começar a roda, eu tenho uma pergunta para fazer para quem está aqui ao vivo. Quem daqui consegue ou já conseguiu fazer pelo menos um exercício de uma roda que eu tenha passado? Porque como que eu tento fazer? Eu faço uma roda reflexiva hoje, na quarta-feira. Na sexta-feira tem mais uma roda reflexiva, que às vezes eu linko com a roda de quarta. E passo sempre um exercício para ser feito no final de semana. Eu queria saber se vocês estão conseguindo fazer esse exercício que eu tenho passado. Se tá difícil, se tá dando, se tá fluindo. É um canto gregoriano, Pri, de Santo Edgarda mesmo. Vozes dos Anjos e da Ascensão. Vocês estão conseguindo fazer o exercício, né? Ah, que bom. Ah, então tá, isso que eu queria saber. Porque como eu sempre faço uma roda na quarta e exercício na sexta, eu queria saber se tá dando pra vocês. É muito louco, né, Thaís? É isso mesmo. Quanto mais a gente se conecta, mais a gente acha que tá ficando louca, mas não é não, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu fiz um post sobre intuição, Paty, que vocês perguntaram tanto sobre os exercícios, tá lá no post, tá? Que bom, Daiane. Oi, Lu, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Hoje eu quero falar um pouco sobre a confiança, tá? E eu vou usar até umas meditações, umas reflexões da Quaresma de Santo Edgarda, né? Que eu fiz com a Veruscas, que é uns 2 anos atrás. 2 anos atrás. 1 ano e meio atrás, eu acho. E aí eu queria que você refletisse muito sobre isso que eu vou te contar aqui. E por fim, se der tempo, eu vou tentar falar sobre uma história que eu ouvi ontem do motorista do Uber que eu peguei, tá? Eu acho que linkou bem com o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, assim, pra quem não sabe, né, Santa Edgarda, o povo olha e fala, nossa, a mística, né? A Ana Lu falou que ela se batizou agora e se consagrou pra Santa Edgarda. E aí o padre falou assim, a mística, né? Tipo, quase ninguém conhece, mas ela é a mística. Eu não quero que você olhe pra Santa Edgarda como a mística que via o Espírito Santo, que enfim, que era acima de nós, né? Na mentalidade dela, que ela era uma potência. Não, ela era uma mulher. Ela era uma mulher do século XII, como todas nós somos, com os seus medos, com as suas desconfianças, uma mulher comum, né? Os santos, embora Santa Edgarda seja mística, mas os santos, eles não têm poderes especiais, eles não são X-Men, eles são pessoas comuns, como nós, e alguns conseguem tanto fazer aquele link que eu falei com vocês aqui ao longo das rodas, que eles se tornam santos místicos pela vontade divina, não é a vontade deles. E essa não era a vontade de Santa Edgarda, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então ela enfrentou diversos obstáculos e medos interiores para conseguir levar para frente a obra que Deus queria que ela levasse, tá? Então, assim, se você não acreditar nisso, você não conhece Santa Edgarda. O que você precisa entender é que dentro de tudo que ela aprendeu, dentro de tudo que ela viveu, que ela vivenciou, que ela visualizou, ela nunca duvidou do poder de Deus na vida dela. Nunca. Então, hoje eu quero falar aqui com você sobre confiança, principalmente a confiança divina, mas você vai pegar a confiança que eu vou falar aqui e você vai colocar dentro das circunstâncias da sua vida, tá? Mesmo em todas as dificuldades que Santa Edgarda passou, gente, lembra, ela era uma mulher no século XII, tá? Ela nunca duvidou da presença divina, ela sempre confiou que aquilo que estava acontecendo com ela, aquilo que estava sendo pedido para ela fazer, imagina, uma monja beneditina que vivia meio que enclausurada, no século XII, tendo que sair para pregar, né? Hoje eu tô aqui falando com 300 pessoas no Instagram. Ela tinha que sair de um mosteiro para o outro a cavalo, né? Tinha que ir pessoas junto com ela, porque naquela época, imagina, né? Não era hoje, de madrugada, se eu sair aqui em Ipanema, eu corro o risco de ser assaltada, de ser esfaqueada,
né? Pelas pessoas que vivem aqui, que são usuários. Imagina naquela época, gente, uma mulher sair de cavalo naquela época para ir para um mosteiro para o outro, de um mosteiro para o outro. Não era uma coisa assim tão simples, tá? Então, assim, a mensagem de hoje, ela tá em Salmos 131, versículo 18. Cobrirei de confusão seus inimigos, em sua fonte, porém, brilhará o meu diadema. Então, a Santa Hildegarda, ela enfrentou diversos obstáculos, né? A vida dela, na verdade, ela foi pautada deles. E ela tinha noção de cada um desses obstáculos. Por que ela tinha noção? Porque ela era santa mística? Não, primeiro que ela nem se via como santa. Porque ela tinha clareza mental. A vida monástica, né, é uma vida que ajuda você a ter clareza mental. Eu acho que não tem nenhum monge aqui, né, no meu Instagram. Mas se você for olhar para a rotina da vida monástica, é mais fácil para essas pessoas terem mais clareza mental do que para nós que estamos aqui dentro da vida cotidiana, vivendo no automático, sem contato com a natureza. E a ordem beneditina, ela tem muito essa questão do contato com a natureza, né, da mão na terra. Mas todas as ordens monásticas, tá? Cisterciense, né? Todas essas ordens, elas têm ordem para acontecer da hora que acorda até a hora que dorme. Eles seguem meio que um ritual, né? Ali dentro de oração, de meditação sobre a vida do Cristo. Eles seguem uma ordem. Então é mais fácil para eles conseguirem ter clareza mental. E Santa Hildegarda, ela tinha muita clareza, até mesmo... Ai, que legal, Leila. Que legal. Até mesmo desde a sua pequena infância, porque ela sempre foi uma pessoa que observou muito o entorno. Tanto que na primeira visão, né? Na primeira visão não, mas quando ela teve uma visão lá dentro do mosteiro, ela perguntou para as pessoas e ela notou que as pessoas não viram aquilo que ela viu, ela se calou, que ela já teve noção que só eu estou vendo isso, então eu vou me calar. Então ela tinha visão, né, gente, desde criança. Me parece que acho que a primeira visão dela foi com 3 ou com 5 anos. Ela viu dentro da barriga da vaca o bezerro que estava lá. Ela descreveu exatamente o bezerro que nasceu, porque ela estava vendo o bezerro que estava dentro da barriga da vaca, tá? Então assim, ela tinha umas visões extraordinárias, principalmente para a época, desde criança. E ela começou com seu ministério, ela começou com sua obra no mundo exterior muito mais tarde, né? Lá pelos 40 anos. E veja bem, eu tô falando de uma mulher de 40 anos no século XII, onde a galera morria com 30, tá? Ela teve 2 pessoas muito importantes nesse processo dela. A Juta, que era uma monja, na verdade ela era a madre, né, do lugar que ela morava, né? Que era a madre que organizava tudo. Depois que a Juta morreu, Santa Hildegarda entrou no lugar da Juta, acho que é assim que fala. A Juta foi como se fosse uma mãe para ela, né? A Juta era a mãe dela dentro, não só dela, né, como de todas as outras freiras, mas a Juta era a mãe dela dentro do monastério. E o Volmar, que era um monge, um sacerdote, ele era o confessor dela e também muito amigo dela, né? Ele fazia a direção espiritual dela e muito amigo. Então ali, eles 3, né, tiveram uma grande amizade. Ela virou amiga também de outras pessoas, né? No filme a gente vê que chega uma noviça lá e ela se encanta pela noviça, né? Ela tem ali uma conexão muito grande com a Richards, né? E vira super amiga dela e começa a tratar a Richards também como se fosse filha dela e etc. E ela sofre muito quando a Richards sai do mosteiro para casar, né? Que ela era prometida de alguém da família lá que colocou ela no mosteiro. Então, assim, Santa Hildegarda, ela sofreu muito, né, ao longo da vida dela. Ela teve diversos obstáculos, até os sofrimentos mundanos, como os sofrimentos interiores. Então, esse legado de visão, gente, não era simples. Imagina, hoje, né, algumas pessoas, né, algumas pessoas falam, né, que tem visões, e não é simples para essas pessoas, né? Eu não vou citar nomes aqui para não causar polêmica, mas tem uma moça, na verdade essa moça eu nem sei o nome dela mesmo, tem uma moça da América Central que parece que vê Nossa Senhora e parece que a igreja enfim, tá com ela, tá vendo se isso realmente é real ou não.
Tem um jovem aqui do Rio de Janeiro, né, que diz que vê anjos e parece também que a igreja acompanha. Gente, sendo verdade ou não, não é um legado simples, principalmente nos dias atuais, né? Agora, imagina naqueles dias, no século XII. Era um legado muito difícil de ser sentido, de ser neutralizado, né? As coisas ruins que pudessem vir a acontecer depois. Por isso ela se calou. Santa Edelgarda se calou. E ela se deu conta desde muito cedo que ela não podia dividir aquilo com ninguém no mundo, ali naquele mundo que ela vivia. Ela tinha muita clareza mental, ela era uma mulher muito sábia, mesmo antes de entrar no convento. Então, aos 15 anos, eu acho que foi na época que ela entrou no convento, ela teve uma visão, né, da luz vivente, da luz viva que ela via. Ela perguntou se as pessoas tinham visto, ninguém tinha visto, e ela se calou. E a partir desse momento, né, a partir dessa idade, ela entendeu que ela via coisas que ninguém via, ela se calou, com exceção da Juta e do Volmar. Então ela só falava com a Juta e só falava com o Volmar. E principalmente, o Volmar, ele foi essencial para ajudar a Santa Edelgarda, para estimular ela a escrever as suas visões, né? Ele foi um amigo dela, ele deu força para ela. Por que eu tô falando isso? Ela não queria escrever, ela não queria contar, ela tinha medo. Eu vou falar sobre isso, Carol. Ela nunca foi considerada bruxa por isso. Na verdade, ela que às vezes, ela própria, ela passou anos da vida dela, perguntando se aquilo realmente era de Deus ou se era obra do demônio. Se aquilo ali era tentação demoníaca, né? Se aquilo ali era tentação ou se realmente era obra de Deus. E por isso o Volmar, que foi o sacerdote, o diretor espiritual dela, não só ele, tá? Vou falar de outros santos, porque um santo puxa o outro. Onde que tá? Vou mostrar o livro pra você aqui, Feituras Finas, é os Cívias, tá? Eu tô falando sobre as visões do Cívias, tá? Eu vou mostrar. Suzana, boa observação, tá? Ela viveu, eu vou falar disso aqui na meditação, mas ela viveu num tempo anterior à caça às bruxas, tá? O que eu queria que vocês entendessem, eu não vou adentrar muito nesse caso, porque também tem uma live aqui já sobre isso com historiador, enfim, da época da Inquisição, foi uma live rápida. Mas a Inquisição mesmo, né, essa caça, quem fazia as outras pessoas não era a igreja, não era o Papa que escrevia e falava, pega Santa Edelgarda e queima, tá? Eram as pessoas da própria comunidade. Então, quem fez isso com mulheres, homens, crianças, enfim, qualquer pessoa, né, que eles não entendessem ou tivessem inveja, né, foram as pessoas do próprio lugar, né, da própria comunidade. Eu não gosto da doutora Pri, acho ela fala muito palavrão, vou queimar ela. Era assim que acontecia naquela época, tá? Não foi a igreja. Eu nunca estudei isso profundamente, mas eu sei que tem pouquíssimos documentos onde a igreja realmente condenou aquela pessoa para a Inquisição, né? Para morrer ali, enfim, sei lá, queimada, tá bom? Já pego os Cívias para você, tá? Vamos continuar aqui só para eu não perder a meditação. Então, o Volmar, ele foi essencial para que Santa Edelgarda escrevesse o que a luz vivente falava para ela. Só que não foi tão simples assim, gente, porque ela teve um combate interior por conta da resistência, do medo que ela tinha. E nem tinha a Inquisição. Imagina se tivesse, né? Não tinha ainda aquela caça às mulheres, né? E, enfim, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres. Não tinha isso. E ela tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com ela, porque ela ia ter que falar, né? A luz vivente aparecia para ela e falava, olha, você vai ter que escrever isso, você vai... E ela não queria, tá? Porque ela tinha medo. Então você hoje tá passando por um medo, né? Eu recebo muitas perguntas, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo, enfim,
Eu sou hipocondríaca, né? Eu tenho medo de doença, né? Eu sou médica, eu trabalho com doença, as pessoas mandam muito isso aqui pra mim. Eu tenho medo de doença, né? O que eu faço, doutora Pri? Fica aqui nessa live, porque eu vou falar um pouco sobre o que ela fazia, né? Como eu falei, ela tinha muita clareza mental, ela tinha noção do que ela iria enfrentar. Ela iria enfrentar a hierarquia da igreja, né? Naquela época não se colocava no papel qualquer coisa e se jogava no mundo igual as pessoas hoje fazem aqui no Instagram, né? Um monte de gente aí que trabalha pra igreja, na igreja, sei lá o que é catequista, que é não sei o que é não sei o que lá, vem aqui, fala um monte de merda, tá escrito aí e vai. Não é assim que acontecia naquela época. Até porque naquela época não tinha nem papel e caneta, né, meu amor? A escrita daquela época era com tinta de, sei lá, de sangue, de alguma coisa, tá? Não era caneta, não tinha caneta Bic. Então, sobretudo, ao que estava relacionado, né, o que Santo Edelgarda falava, era uma coisa muito profunda. Os escritos de Santo Edelgarda, a maioria é teológico, né? Ela era profeta, profetisa, né? A maioria dos escritos delas eram teológicos. A gente tem diversos escritos de medicina, mas o foco principal, né, do trabalho editorial de Santo Edelgarda é teológico, tá? Era a tintura das plantas. Muito bom, Nutri. É isso mesmo, era tinta, né? Não era caneta, não era papel. Eles faziam um pergaminho. Quanto tempo você acha que leva para um pergaminho ficar seco, né? Pra aquela pele do animal ficar seca para você escrever nele? Gente, uma loucura. Os Cívias demorou 40 anos para ficar pronto. Ela começou a escrever aos 42, eu acho. Então, assim, tinha um certo cuidado naquela época quando você ia escrever teologia. Ainda mais que ela era uma mulher, né? A mulher não tinha acesso a isso. Na época, né, assim como hoje, né, muitos iluminados que escreviam aquilo que queriam, os textos, eles tinham que passar por um olhar mais profundo. Eles tinham que ser lidos e relidos por pessoas que realmente conheciam a obra. E outra coisa, a obra, ela precisa caminhar pelo que você é. Porque como é que você escreve uma coisa e faz outra? Não faz sentido nenhum, né? Aquela frase da Amanda, os resultados falam por si só, é exatamente isso. Como é que você vai produzir uma obra e você segue por outra via, por outro caminho? Então, além de Santa Edelgarda escrever tudo aquilo, ela também estava inscrita dentro daquilo que ela estava ouvindo, entendendo, decodificando e escrevendo. E o mais interessante, esses escritos foram aceitos pelo Papa da época, eu esqueci o nome dele. Eu até conversei isso com o Ítalo essa semana, né? Me parece que o Papa daquela época não era um Papa muito paz e amor. Parece que o Papa daquela época, né, não era um Papa que aceitava muito bem essas coisas, tá? Esqueci o nome dele, se alguém souber me fala. Não lembro. Mas Santa Edelgarda, além do Von Mar e além da Juta, ela teve ajuda de um teólogo extremamente importante, que hoje é um santo, Papa Gregório III. Obrigada, Lu. Que hoje é um santo de potência altíssima também, um santo com muito potencial dentro da Igreja Católica. Se eu não me engano, ele também é doutor da Igreja Católica, que é o São Bernardo de Claraval. O São Bernardo de Claraval é um teólogo extremamente importante. E aí, quando ele viu os escritos de Santa Edelgarda, automaticamente ele já levou para o Papa. E o Papa, né, ficou fascinado por aquilo que Santa Edelgarda estava escrevendo ali naquele momento. E o São Bernardo de Claraval foi um homem de muito discernimento. Ele sabia o que era bagunça na igreja e ele sabia o que era sério. E ele sabia que Santa Edelgarda, ela era uma mulher séria, que aquelas visões dela eram realmente sérias. Ele sentiu seriedade no trabalho de Santa Edelgarda. E ele leu a obra dela para o Papa, que teve muita clareza também ao ouvir aquilo, o Cívias, né, que foi a primeira obra dela, e ele deu ok para ela continuar. Antes disso, muitos outros homens da igreja, uma hierarquia maior, né, também foram lá e desconfiaram dela. E aí, como eu falei no início, acho que até ela mesma desconfiava dela, né? Só que ela desenvolveu essas habilidades mentais, né? Ela desenvolveu a clareza dela através de treinamento. E como eu falei, a vida monástica ajuda no treinamento da clareza mental, tá? E ela recebeu, então, finalmente, permissão da igreja para escrever, mesmo sendo uma mulher.
E presta atenção, esse mesmo sendo uma mulher, não é porque eles eram preconceituosos, né? A gente não consegue enxergar a visão da época olhando para a visão de agora. A cosmovisão da época é uma, a nossa visão de vida hoje como mulheres é outra. Naquela época era cultural, a mulher não sabia escrever, a mulher ela tinha outras finalidades, né? E as mulheres que mais tinham estudo eram mulheres que estavam dentro do convento. Então, Santa Hildegarda, mesmo que ela soubesse escrever, ela não tinha um latim muito bom como dos homens, que eram mais estudados. Então, geralmente, ela ditava e os homens, com os monges copistas, escreviam as visões dela, tá? Então, assim, as pessoas sempre falam que a Idade Média era um período de trevas, um período de ignorância, acontecimentos ao longo da Idade Média, e teve vários movimentos diferentes umas das outras, né? A mesma coisa. Se a gente pegar a nossa realidade agora e falar dos anos 20 até os 2020, gente, que coisa absurda aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Que coisas absurdas aconteceram também dentro de um centenário que a gente está inscrito, que a gente vive. Tem gente viva até hoje ainda da Segunda Guerra Mundial, tem judeu que viveu dentro de campo de concentração vivo hoje. Então, assim, se a gente for olhar para a visão da época, né, a era medieval foi uma história muito longa, foi um período muito longo, tá? Então, a gente não pode falar que foi o período das bruxas. Não, teve uns períodos ruins ali, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. E eu vou falar da atualidade, né? A gente fala muito de Segunda Guerra Mundial, mas a gente sequer sabe, a gente sequer tem noção do que acontece, por exemplo, em países que a gente não tem entrada, que a imprensa não entra, né? Esses países, sei lá, esqueci o nome daquele país lá, Coreia, alguma daquelas Coreias, né, que a gente não sabe o que acontece lá, né, muitos países africanos que não tem tecnologia, que a gente sabe que tem uma briga bizarra ali de muçulmano com não sei o que, e todo mundo mata todo mundo, é uma coisa louca, a gente acontece o próprio Afeganistão, bem lembrado, né, ou seja, eu tô aqui falando, já tinha esquecido do Afeganistão, uma coisa que eu via 3, 4 meses atrás, né, aquela loucura, de pessoas se matando praticamente para tentar entrar dentro de um avião para sair daquele lugar, que deve ser um inferno. É a mesma coisa, né? A gente tem períodos na história da era medieval em que teve sim diversos problemas, que nem a gente tem hoje em dia, é que a gente não acessa muitos problemas de hoje em dia, e naquela época também acredito que as pessoas não acessavam, né? Menos ainda, porque não tinha internet. Hoje a gente sabe até de muita coisa por conta da internet, mas na época não tinha nada disso, né? Então foi um período muito longo da história. E Santa Hildegarda, ela pertence à Idade Média do século XII. E esse período foi um período maravilhoso, porque foi um período onde a mulher tinha mais liberdade. A liberdade, claro, é entre aspas, tá? Entre aspas, porque uma mulher na Idade Média, naquela época dela, a gente acha, né, que as mulheres eram um capacho, né, de tudo, da sociedade, do homem, da política, da igreja, mas não, elas não eram pisoteadas, né, e claro, como eu falei, a liberdade da mulher de hoje não pode ser comparada com a liberdade de nenhum outro período da história recente, não existe, né, a conquista da nossa liberdade hoje, ela vem através também de muitas renúncias, né, na nossa vida, mas nunca existiu. Não adianta colocar uma visão de Idade Média dentro da nossa visão de dia, porque não tem como. Só no Egito Antigo que a mulher teve certa liberdade, como a gente vive hoje, né? A mulher trabalhava, a mulher se divorciava, a mulher estudava, a mulher ela era rainha, e claro também se ela tivesse ali, né, um poder aquisitivo maior, né? Não era qualquer mulher também que poderia estudar naquela época. Tá? Então a gente não pode, a única coisa que eu tô falando é que a gente não pode colocar a visão feminina dos nossos movimentos de liberdade de hoje na época. É isso. Então vamos lá. Voltando para o século XII. O século XII foi um período rico, feminino, porque a gente teve outras místicas maravilhosas. Teve Juliana, se eu não lembro. Teve outras místicas muito boas nessa época, que eu não lembro mais do nome das santas que eu cheguei a ler quando eu comecei a estudar Santa Hildegarda. Mas muitas delas, inclusive, foram contemporâneas de Santa Hildegarda, trocavam cartas com Santa Hildegarda, né? E outras vieram mais tarde, aí, com esse misticismo mais feminino.
e deixaram também escritos muito maravilhosos, né? Tinham muitos movimentos de mulheres naquela época que se uniam em oração. Então as mulheres, elas se uniam em oração pela vida em comunidade, né? Pela melhora do padrão mental da época. Então elas se uniam nesses movimentos de oração, tá? Então o período de Santa Edelgarda foi um período muito abençoado, porque as mulheres, elas tinham uma possibilidade maior, né? E depois a gente sabe que na Idade Média essas possibilidades foram reduzindo, até elas ficarem realmente sem possibilidade nenhuma. Mais uma vez, repito aqui, não por conta da igreja, da hierarquia maior da igreja, mas sim pelas pessoas da comunidade, né? Então vamos supor, eu moro no bairro de Ipanema. Então a minha comunidade, Ipanema, decidia que as mulheres não podiam fazer isso e aquilo. E aí, se eles queriam que aquelas pessoas fossem eliminadas, eles pegavam essas pessoas, usavam o nome da igreja e eliminavam aquelas pessoas. Porque pensa comigo, gente, a gente tá falando de Idade Média. Não tinha e-mail, não tinha correio. Até uma carta chegar lá na hierarquia maior e obter o ok da hierarquia maior para voltar para cá, para aquela pessoa ser queimada, demorava 5 meses, 6 meses, e não era isso que a gente via, né? As pessoas, elas eram pegas ali e queimadas, né, enfim, e mortas naquele momento, tá? Até mesmo padres, freiras, né, enfim. Então foi realmente um período muito difícil, né, como se a gente fosse comparar com períodos difíceis da nossa época, sei lá, né, você hoje, no ano de 2022, você pensa na Segunda Guerra Mundial, você pensa naqueles judeus sendo colocados dentro de uma vala e um monte de soldado metralhando eles, você não concebe esse pensamento. Se você é uma pessoa normal, você não concebe esse pensamento, entende? Uma coisa assim, uma loucura, um período enlouquecedor, né? Completamente de trevas também dentro da nossa realidade atual. Então era isso que acontecia, né? Eles não mandavam barbárie, né? Eles não mandavam a cartinha, esperavam o Papa dar ok e matava a pessoa. Não, eles nem mandavam a cartinha, eles pegavam aquelas pessoas lá, geralmente mulheres, e matava todo mundo, tá? Então Edelgarda, ela nasceu num período de luzes, ela nasceu num período abençoado. E mesmo assim tinha obstáculos, então nada é por acaso, né? Deus mandou ela para o mundo no século XII, antes desse período mais tenso, tá? Então mesmo assim, imagina o medo dessa mulher, né? Em falar para os outros que ela via uma luz divina, que ela era enviada por Deus, né, essa luz divina, e lhe dizia alguns segredos que ninguém tinha acesso, que só ela sabia. E ainda assim essa luz apresentava imagens para ela, né, que apresentava as imagens dos vícios e das virtudes, apresentava a imagem dos anjos e do demônio, né? Então Santa Edelgarda também via anjos, Santa Edelgarda também via demônios, porque ela tinha esse dom também da clarividência e também da profecia. Santa Edelgarda é a profetisa do reino, tá? Então ela operava milagres através do Cristo, né? E ela era profetisa, ela era musicista, vocês estão ouvindo uma música dela, ela tinha um dom na clarividência, ela enxergava as coisas para além, tá? Ela tinha acesso a todos esses padrões mentais superiores e até mesmo ao mundo espiritual. E ela dizia, né? Por que uma pobre criatura como eu... E ela não falava isso por modéstia, né? Eu vou me fingir ser humilde. Nada disso. Nada disso. Ela aceitava que ela era realmente uma pobre criatura, assim como todos nós somos, e que ela foi tocada a esse ponto de fazer uma obra, né? Então, ela sabia, né? Que ela era só uma pequena agulha no palheiro e, enfim, né? Ela tinha que fazer aquilo tudo no século XII. Então, o que aconteceu com ela? Ela precisou recrutar uma habilidade mental, uma virtude que se chama fortaleza. Ela precisou se fortalecer. Ela precisou de um capacete, uma armadura, né? Tá lá em Efésios 6. A armadura e o capacete do Espírito Santo para poder enfrentar o que ela tinha que fazer, porque ela sabia que ela tinha algo para fazer. E outra coisa muito importante que talvez vocês não saibam, a espiritualidade, o plano espiritual não deixou escolha para ela, tá? Ela não teve escolha de não querer fazer porque ela tinha medo. Quando ela se recusava a fazer algo que a luz divina pedia para ela, que era o próprio Espírito Santo, a luz divina Sofia, tá? A face feminina do Cristo. Quando
essa luz pedia para ela fazer alguma coisa, ela se recusava, sabe o que acontecia com ela? Ela caía de cama, ela ficava doente de verdade. Teve uma vez, inclusive, que as irmãs acharam até que ela ia morrer, né? Porque a luz falava que ela tinha que fazer, o coração dela falava, vai lá e faça, e ela tinha medo, ela não fazia, ela adoecia. Por quê? Porque ela tinha medo, ela ficava paralisada, o medo paralisa. Ela ficava paralisada, ela tinha fortes enxaquecas. Gente, Santa Edgarda era uma pessoa normal. Então, para pensar nisso que eu tô falando aqui, né? O medo, porque você não tem confiança, ele te paralisa. E o corpo é o impacto do nosso mental. Então, por exemplo, o medo de você arrancar um dente vai fazer a sua pressão aumentar, porque você vai ficar paralisada. Os seus sistemas cardíacos e linfáticos e venosos vão se contrair, sua pressão aumenta. O medo de você ir fazer uma prova do vestibular, eu estou dando exemplos concretos da vida de pessoas que eu conheço. O medo de você fazer uma prova de um pré-vestibular, de um vestibular que é super importante para você, te dá uma diarreia no meio da prova, porque você está com medo. Então o medo paralisa. E esse medo, ele só te aflige porque você não tem confiança divina. Você não confia nos caminhos, no seu dom, no que você tem que fazer. Então, Santa Edgarda, ela sabia o que deveria fazer, o coração dela falava, vai lá e faça, e ela por medo não fazia. E depois de ela ficar tão doente, ela chegou à conclusão que ela só tinha uma escolha. Ela só tinha uma única escolha, que era realizar a obra que Deus mandou e confiar em Deus. Confiar no dom que Ele lhe deu, para que essa obra fosse conduzida por ela e realizada por ela. E para que todos encontrassem um caminho através da obra dela. Quando você lê as cartas de Santa Edgarda, você fala, gente, é incrível. Então ela precisou trabalhar as habilidades mentais dentro dela, né? Não é porque ela era mística e ela tinha mais contato com a espiritualidade que Deus falou e ela fez. Não é isso, tá? Vocês precisam entender que vocês precisam ter clareza mental. Para você, as pessoas perguntam, né? Como que eu faço para ter uma decisão? Como que eu faço para ter uma decisão na minha vida? Eu estou indecisa, eu quero tomar uma decisão. Primeiro ponto. Esse é para anotar. Você precisa ter clareza mental do que você quer. Como você faz para ter clareza? Meditação. Meditação. Bota canto gregoriano, acessa a sua intuição. Você vai ter mais clareza. Você vai ter respostas mais concisas para as suas perguntas. Segundo ponto, você tem que enfrentar os seus medos. Gente, só um minuto que tem um negócio que eu botei aqui no forno e eu acho que tá queimando. Peraí. Ai, já apagou, Daniel. Então vamos lá. Clareza mental. Super importante, tá? Segundo ponto. Enfrentar os seus medos. Uma santa com uma potência dessa, como eu falei, tinha medo. Você acha que o Padre Pio não tinha medo, né? Estou falando desses santos místicos. É claro que sim, o Padre Pio brigava todos os dias no quarto dele com o demônio. Brigava de cair na porrada. Vai lá ver o filme do Padre Pio. Tá? Enfrentar os medos. Meu amor, eu tô aqui em casa. Se eu escutar um negócio cair, eu já saio correndo. Que eu falo, não quero saber se é anjo, se é demônio. Eu não quero ver porra nenhuma. Imagina o Padre Pio vendo o demônio todo dia à noite. Que coisa maravilhosa deveria de ser. Então, para você tomar uma decisão, você tem que ter clareza, você tem que enfrentar os seus medos, tem que enfrentar. Como que você vai enfrentar? Dando clareza para sua mente, entendendo qual o caminho que você tem que seguir. Você precisa da virtude da fortaleza do seu lado, como eu falei que está escrito em Efésios, né? Colocar a armadura e o capacete do Espírito Santo. E só depois disso você vai conseguir verdadeiramente tomar uma decisão na sua vida, né? Então, o que ela faz? O que Santa Edgarda faz? Ela se dá conta que muitas das vezes a gente precisa mudar. A gente precisa se transformar, se adaptar às circunstâncias igual uma borboleta, que ela primeiro é uma lagarta e depois ela entra no casulo para se transformar. E depois ela cria asas e tem que se adaptar novamente às circunstâncias dela, que é voar. Antes ela andava nas folhas, nas flores, comendo folha.
até matando as plantas, comendo as folhas das plantas. Depois que ela passa por esse processo, que ela mata as plantas, ela vira um ser colorido, bonito, que voa e que poliniza. Olha só o paradoxo. Primeiro ela mata as plantas, comendo as folhas, porque ela é uma lagarta, predadora. Depois ela vira uma borboleta, que a principal função dela é polinizar. A principal função dela é gerar vida. Olha que loucura, é um grande paradoxo. Mas é isso. A borboleta, na verdade, ela se transforma e se adapta às novas circunstâncias. É como se ela fosse um ser rudimentar, que depois se transforma e leva vida. E assim é com nós, né? Se a gente olhar o movimento da natureza, a gente vai entender que é assim também com a gente. Então, Santa Edelgarda, ela não se vendeu ao mundo com essa mudança, né? Ela se adaptou de acordo com a obra que Deus lhe deu, e para isso ela perguntou, né? O que eu vou realizar? Como que eu vou realizar essa obra, né? Me ajuda, Deus. Como que eu vou realizar essa obra? Como que eu vou trabalhar? E as coisas foram aparecendo, porque ele coloca todos os meios no nosso caminho. E aí teve o Volmar, a Juta, o São Bernardo do Claraval, que levou os escritos dela para o Papa, e o Papa aprovou. Como que eu vou enfrentar o Papa, os santos, os superiores, né? E ela teve toda essa ajuda. Então, hoje em dia, a gente precisa entender que está tudo conectado, né? A gente precisa estar atento, precisa estar pronto para o que vai acontecer. Porque quando você consegue ter essa clareza e tomar essa decisão, as coisas vão aparecendo na sua frente. A realidade, ela acaba sendo desvendada. Então, imagina tudo isso acontecendo na cabeça da Santa Edelgarda. E além dela tem que enfrentar a sua própria resistência, né? Porque se você vira uma monja beneditina, você quer ficar dentro do monastério, você não quer ficar saindo para lá e para cá, né? Então ela foi crescendo, ela foi se fortalecendo. Isso demorou 40 anos, né? Ela foi ouvindo a sua intuição e ela foi mudando, ela foi se transformando. Ela não queria sair para falar, para pregar, mas ela foi se transformando, ela foi saindo daquele casulo. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Ela depois, né, ela escrevia para os imperadores, para os papas, com a mesma humildade que ela sempre escreveu para as mulheres que mandavam carta para ela pedindo conselho de relacionamento, porque estavam tendo problema com os maridos. Então ela respondia as caixinhas dela, né? Era igual a hoje, as mulheres tendo problema de relacionamento. Então ela fala muito de relacionamento. Ela escrevia para papa, ela escrevia para reis, imperadores. Então ela não tinha muita escolha, né? Ela fazia o trabalho dela tanto para os camponeses quanto para as pessoas da alta hierarquia, né? Então, por exemplo, eu faço o meu trabalho tanto para os camponeses, né, para as pessoas que não têm acesso, por exemplo, eu não dou mais consulta, mas vamos supor que eu desse, a minha consulta não é realmente uma consulta acessível para todo mundo. Então, a gente está aqui trabalhando para que as pessoas consigam ter acesso, a gente produz produtos baratos, a gente produz produtos com valor mais alto, né? Porque é dessa forma, era tudo uma coisa só, né? A gente produz para a pessoa que tem mais aquisição e a gente produz para a pessoa que não tem aquisição nenhuma. E a gente ajuda, né? Hoje de manhã acabei de dar uma vaquinha lá, de depositar uma vaquinha para aquele abrigo lá da África, né? Das crianças, que as mães maltratam as crianças. Ontem eu vi aquilo, eu fiquei tão tocada com aquilo ontem à noite, das mães que maltratam, enfim. E aí as crianças vão lá para o abrigo e aí eles estão pedindo dinheiro, porque antes o abrigo tinha só uma criança, agora tem 13. Né? São pessoas que estão fazendo um trabalho santo ali, né? Um sacerdócio. Resgatar essas crianças e cuidar delas, e alimentar e educá-las. Então, Santa Edelgarda, né, para ela sair da sua abadia e fazer o trabalho que ela precisava, ela tinha que ter coragem. Ela precisava de coragem. E como que você tem coragem se você não confia? Um soldado que está na guerra, né, e ele vai para o campo de batalha, ele só tem coragem para ir para o campo de batalha porque ele confia no general dele. A gente tem estudos mostrando aí que grupos que não confiavam no general eram exterminados. E a gente tem trabalho mostrando que tem batalhas que são 30 pessoas contra 1000 pessoas, e essas 30 pessoas, por extrema confiança no seu superior, ganhavam a batalha das 1000 pessoas.
Tem um filme na Netflix, tem uma lista de filme lá no meu Telegram que mostra isso. Então você precisa de coragem. Entende? Só que para você ter coragem, você tem que confiar. Para você ter que confiar, você tem fé no que você confia. Então, como que ela ia ter feito todo esse trabalho se ela tivesse duvidado do poder de Deus e do Criador da sua vida? Ela não ia fazer. Ela não teria feito. Ela não teria ajudado doentes. Ela não teria deixado esse legado que eu tô passando aqui para vocês hoje. Ela teria suportado as dores dela. Ela ia suportar a enxaqueca, as paralisações que ela tinha, as crises que ela tinha de dor, né? Os êxtases lá que ela entrava e ficava quase que morta. E a gente não ia ter acesso ao legado dela, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Ela poderia escolher não fazer nada disso. Mas, como fala lá o salmo que eu falei no início, porém, brilhar em sua fonte o meu diadema. E é muito importante, porque ela precisou mudar. Então, muitas das vezes, você está sendo chamado a mudar e você tem medo. Porque você tem medo de deixar a lagarta que você é para se transformar numa borboleta. E para isso, você precisa de discernimento, você precisa de coragem, você precisa de inteligência para tudo isso. Entende? E ela adquiriu isso através dos anos da oração. Se você quer perseverar, você precisa ter oração. Porque ela sabia que sozinha ela não ia dar conta de tudo. E sozinha a gente não dá conta de tudo. Só que ela não estava sozinha. Ela sempre teve Deus do lado dela. Então a mensagem de hoje é: você não está só, por mais que você se sinta só. Certamente você tem algo para fazer aqui na Terra que pode ser muito maior do que você. E você precisa abrir os seus sentidos, abrir os seus ouvidos, abrir a sua visão para isso. Desenvolva as suas habilidades mentais, que foi o que eu falei ao longo aqui dessa live, com todos os exercícios que eu estou ensinando aqui. Sexta-feira tem mais exercícios, esteja comigo às 8 da manhã. E esses exercícios eles têm que ser repetidos toda semana de forma pontual. Não é para você ficar se cobrando, que uma semana você fez exercício e na outra não. Faça um a cada semana. O importante é que você tenha discernimento na sua mente, na sua oração, no pedido da sua pergunta para a sua intuição, né? Que você faça bem feito, que você tenha coragem para você enfrentar o que você precisa com os pés no chão. Então a gente precisa de coragem para começar. A gente precisa de coragem para enfrentar. Se você não tem confiança, você não tem coragem, você está inscrita dentro da vibração do medo, dentro do plano mental do medo. E a gente precisa de coragem para enfrentar a nossa vida, para arrancar um dente, para fazer um exame, para parir. Tudo aquilo, né, que a gente pode aparecer diante de nós, a gente precisa ter o pé no chão para conseguir ter coragem de enfrentar. Então vamos entender esse exemplo que Santa Hildegarda deixou pra gente, né? Como a grande maioria dos santos também deixaram. Então hoje a gente vai pedir, né, que Deus fortaleça essas nossas habilidades, nos fortaleça interiormente, né? Nos fortaleça interiormente, para que a gente consiga ser guerreiros, né? Guerreiros da luz, né? Levar isso para os outros, né? Você precisa estar pronto para levar esses ensinamentos para as outras pessoas da sua sociedade, da sua casa, da sua comunidade, né? Mudando sempre, se transformando, né? As mudanças e transformações, elas são necessárias na nossa vida, né? De pouco em pouco, de passo a passo, sem pressa, sem pausa, né? Como a Lucilena fala, com constância e discernimento. E aí ontem, engraçado, né? Que eu peguei um Uber voltando aqui para casa. E aí eu não sou muito de conversar no Uber não, tá? E aí era um senhorzinho assim, tão humildezinho, né? Eu vi que ele era nordestino. E ele começou a conversar, ele tinha um papo bom. O início da conversa foi assim, eu sou casado. Ele falou já dos filhos dele, né? Falou que teve a esposa dele. Ele se casou quando ela tinha 13 anos, ela engravidou com 14 e ele tinha 18, né? Então ele é casado desde essa idade, 14 anos a mulher e ele 18, e a mulher engravidou e teve o primeiro bebê com 15 anos, eles têm 2 filhos. E aí ele começou a falar da filha dele e tal, nananã. E aí ele falou assim, olha, a minha mulher é uma mulher assim excepcional, isso 44 anos de casado, né? A minha mulher é uma mulher excepcional. Sabe aquela pessoa que acorda 4 da manhã sorrindo animada, com sorriso no rosto? É a minha mulher. Falei, nossa, eu gostei desse homem, eu vou conversar com ele, vou sair do celular. Tanto que ontem eu ia até ouvir uma aula, voltando para casa no Uber, nem ouvi, porque eu fiquei conversando com ele, foi maravilhoso, que bom que eu não ouvi a aula. Primeira lição desse motorista do Uber,
a mulher que acorda sorrindo. O que eu venho falando ao longo das meditações? Coloque um sorriso no rosto. Na meditação de intuição eu falei isso. Vai lá ver a palavra de Santa Teresinha do Menino Jesus que eu deixei lá, né? O coração é meu, ele pode estar sofrendo, mas o rosto é do meu irmão. Coloque um sorriso no rosto para outra pessoa, mesmo que seu coração esteja sofrendo, tá? Outra coisa que ele falou também, super importante. Ele falou que depois de 10 anos ele teve um outro filho, né? E aí aquela questão, né? São muito humildes, ele é maranhense de São Luís, do mesmo lugar do meu pai, veio pro Rio de Janeiro jovenzinho, né? Pra tentar a vida, pra melhorar a vida, etc. Igual meu pai tem, sei lá, 15 irmãos, a mesma história, né? Aquela mesma história do nordestino lá dos anos 50, né? Dos anos 50. Minha mãe dos anos 60, meu pai dos anos 50. E aí vem pro Rio de Janeiro tentar uma vida nova, nananã, e tem os filhos, e tá. E aí ele falou assim, você não vai acreditar o que aconteceu com meu filho. O filho dele tem 22 anos. Primeiro ele começou falando que o filho dele era músico, né? E a namorada muito possessiva. E o filho dele era um menino que não causava nenhum problema para aquele relacionamento, né? Então às vezes você tá passando por isso, presta atenção. Falei assim, nossa, meu filho é um menino tão tranquilo, né? Trabalha com músicas, que deve, não sei se é pagode, não perguntei, tá? E aí a menina muito possessiva, muito ciumenta, afastou ele dela. Então esse é um primeiro recado para você que tá passando por isso. E aí eles terminaram, né? E ele falou assim, o meu menino é muito estudioso, ele fez um curso de eletrotécnica no GPI, e ele foi um dos 3 selecionados, mesmo estando no curso há pouco tempo, para fazer estágio numa empresa. E ele foi trabalhar numa empresa que ele queria muito, porque ele foi selecionado lá nesse cursinho preparatório, né? Sabe esses cursinhos técnicos? E ele chegou lá nessa empresa, 3 meses depois que ele estava trabalhando lá, ele estava no balcão da empresa, e aí chegou um senhor lá na empresa, todo arrogante, né? Falando com ele, você tá trabalhando aí há quanto tempo? Aí ele falou, tô aqui há tantos meses. Aí esse senhor todo arrogante virou para ele e falou assim, mas você tá gostando de trabalhar aqui nessa empresa? Essa empresa arruinou a minha vida. Eu tenho vários problemas até hoje por conta dessa empresa. O supervisor que me abusava, o supervisor que me usava. E aí ele virou para esse senhor no balcão e falou assim, não senhor, pelo contrário, comigo não acontece nada disso não. O meu supervisor é ótimo. As pessoas que trabalham aqui comigo, todas elas querem me ajudar. Ninguém tá querendo puxar meu tapete, né, para que eu não fique na empresa. E aí esse senhor falou, mas não foi isso que aconteceu comigo, né? Eu dei essa empresa tá botei essa empresa na justiça, porque eles arruinaram com a minha vida. E aí ele virou para esse senhor e falou assim, senhor, é o seguinte, de uma forma muito educada, eu nem seria educada como esse menino. Ele virou para o senhor e falou assim, senhor, é o seguinte, o senhor está atrapalhando o meu trabalho, essa empresa é ótima para mim, por favor, peço a gentileza de você se retirar, porque você não quer nada aqui, você só está querendo falar mal da empresa, mal dos outros, não é isso que acontece comigo, essa é a sua visão, a minha visão é outra, então por favor se retire, porque eu não quero mais falar com o senhor, né? Se eu puder te ajudar aqui dentro do que você quer, eu te ajudo. Se for para falar sobre isso, eu não quero. E o homem saiu xingando, né? Xingando. Isso foi de manhã. De tarde, o supervisor desse menino, jovenzinho, virou para ele e falou assim, fulano de tal, o que foi que tu arrumou aqui mais cedo? Que os nossos supervisores querem conversar com a gente. Me chamaram eu e chamaram você. Querem falar com a gente. O que você arrumou aqui? Aí ele foi e contou pro supervisor, né? Não arrumei nada. Chegou um homem aqui, um senhor falando um monte de atrocidade da empresa, querendo me desestimular, né? E aí eu falei pra ele que não era isso que acontecia comigo. E aí ele começou a falar, chato, reclamar na minha cabeça. Eu pedi pra ele se retirar, porque eu não queria mais falar com ele, né? Aquele negócio que tava me falando, eu não queria ouvir, não sou obrigado também, né? Ficar ouvindo essas coisas. E aí foi isso que aconteceu. E aí o supervisor dele falou assim, mas você não foi ignorante com essa pessoa? Você não tratou ele mal? Ele, não, eu agi de forma muito educada com ele, né? Falei para ele sair, mas de forma educada. Bom, o desfecho da história foi o seguinte, à tarde eles foram, né, lá conversar com outro supervisor, né, uma hierarquia maior, e aí ele entrou, né, lá, e aí o supervisor falou assim, o que aconteceu, né? O que você fez? O que você fez, fulaninho de tal? Você mal acabou de entrar na empresa e eu já tô tendo que chamar você para conversar aqui. Aí ele foi e contou toda a história pro supervisor da hierarquia maior. Aí ele falou assim, vou te falar uma coisa, fulaninho de tal. Hoje você está sendo promovido a não sei o que, júnior, porque esse homem que você falou, que você defendeu a empresa, é o dono da empresa. E ele é uma pessoa que nunca vem aqui. Ninguém conhece ele. Ele veio aqui hoje
Ele fez essa brincadeira com você, você respondeu dessa forma e ele já mandou a gente te promover. E aí ele falou assim, ele ficou paralisado, estático, né? Porque, tipo assim, ele tava passando na frente de pessoas que já trabalhavam há 3 anos lá. Ele já tava sendo promovido a não sei o que, assistente júnior. E aí ele falou assim, o dono da empresa, o fulano de tal, ele gostou muito de você, né? E ele quer que a gente te promova e agora ele já tá trabalhando lá há 2 anos e já vai virar o supervisor, que era esse supervisor dele, né? Ele vai virar, ele já tá subindo. E toda vez que o dono da empresa vai lá, ele sempre pergunta do menino. E o menino tem só 22 anos. Isso aconteceu quando ele tinha 19, tá? O que acontece? Ele sempre fez por onde, né? Ele sempre... Isso aqui vai se conectar com a live de intuição que tá aqui no Instagram. Ele sempre fez por onde esse menino? Ele sempre estudou. Ele sempre teve confiança. Outra coisa interessante que eu vi nesse motorista do Uber. O primeiro sinal que a gente parou, ele deu esmola. O primeiro sinal. Ele deu uma esmola pro menino no sinal e falou assim, Deus te abençoe. Ele deu esmola, foi a esmola que me fez conversar com ele. Primeiro ele deu a esmola, depois a gente conversando, ele falou da mulher dele, e aí a gente danou-se a conversar, né? Ele até falou que a filha dele tem um problema congênito no coração, quase morreu, me contou a história da vida dele toda. Chegando aqui em casa, ele agradeceu, né? Ele falou assim, nossa, muito obrigado por ter conversado comigo. Essa corrida do Uber já valeu por todas as corridas da semana. Porque tem gente que a gente pega que às vezes puxa a gente tão pra baixo. E eu falei, porque a gente trabalha com o ser humano, né? O ser humano é assim, às vezes a gente pega uma pessoa que puxa a nossa energia, mas a gente tá ali pra aumentar a energia dela. Aí ele falou assim, teve um dia desses que eu peguei uma mulher que ela entrou reclamando tanto aqui, ela reclamava tanto de tudo, ela reclamava da economia, reclamava do presidente atual, reclamava do presidente anterior, reclamava de mim, ela reclamava de tantas coisas que eu achei que ela estava brincando comigo, que eu até brinquei com ela, e ela começou a me xingar, porque na verdade ela estava reclamando de tudo. E aí eu pensei assim, nossa, eu vou parar o Uber e vou deixar essa mulher aqui, eu não quero carregar essa pessoa. E aí ele pensou o seguinte, não, se eu fizer isso, eu vou estar sendo igual a ela, então eu vou servir, vou fazer o serviço que eu tenho que fazer, mesmo com uma pessoa inconveniente como ela. Olha que homem, ele nunca assistiu uma live minha, ele nunca leu sobre Santo Edgarda. Eu acho que ele é católico, pela forma dele de conversar, mas também não perguntei, que não me interessa. O que interessa é a ação da pessoa. Ele deu uma esmola, ele serviu ao outro que estava incomodando ele educou bem esses filhos no caminho do discernimento, no caminho da verdade, tanto que esse filho dele colhe frutos do que ele ensinou. Então esse menino, né, que teve essa ascensão dentro da empresa dessa forma inusitada, ele sempre teve confiança, ele sempre estudou, ele sempre teve coragem, ele não deixou que a verdade do outro abalasse a verdade dele, então ele não era uma pessoa alienada, ele falou a verdade dele para o outro que não concordava com a verdade dele de forma educada. Isso a gente precisa treinar dentro da gente. E o mais importante, a frequência do pensamento desse menino estava junto com a frequência do pensamento do dono da empresa. E é isso que a CMT fala também bastante. Quando a nossa frequência, CMT, Deepak Chopra, né, que eu estou estudando, quando a frequência do nosso pensamento ela está alinhada com a frequência do pensamento de uma pessoa como essa, né, que já conseguiu uma ascensão bizarra na vida, é dono de uma empresa de robótica, agora ele vai estudar robótica, um menino que mora em Xerém, né, que é um lugar super humilde aqui no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro sabe onde é Xerém, né, que é dentro do município de Caxias. Então esse menino, ele vai voar dentro dessa empresa, porque a frequência de pensamento dele está alinhada com a frequência do pensamento dessas pessoas que estão lá no topo da empresa. E ele vai aprender tudo o que ele precisa de forma mais fácil, com Deus do lado, com a confiança divina, com coragem, né? Esse menino, ele tem coragem de ir pra frente. E aí o pai dele falou assim, nossa, quando o chefe dele falou isso, né? Hoje você está sendo promovido a júnior. Falou que o menino não conseguia nem falar, só chorava. E até o supervisor do menino, que também não sabia que estava acontecendo isso, o supervisor do menino achou mesmo que tinha sido algum problema que tinha acontecido ali no balcão da empresa, também começou a chorar. Por quê? Porque ele ficou feliz com a ascensão do menino. Foi a última roda da gente, né?
Então é isso, gente. Eu já bati meu horário. Eu vou começar a atender agora, até atrasada. Mas eu espero ter ajudado você aqui durante essa live, né? Com todos esses conselhos. Essa live vai ficar salva, tá? Vai digerindo tudo o que eu falei aqui. Entenda o que são essas habilidades mentais. Olhe para o exemplo dessas pessoas, né? Olhe para exemplos concretos. Esse menino, ele tem um poder de habilidade mental bizarro, tá? Quem puder, né? Leia o livro de Santa Edelgarda, o livro das visões dela, que é o Cívias, né? Esse livro aqui, ela demorou 40 anos para escrever. Ela escreveu dos 40 até os 80, eu acho, né? 42 até os 81. Foi logo depois que ela morreu, dela terminar esse livro. É um livro difícil, é um livro denso de se ler. É um livro que os próprios católicos têm dificuldade, falam mal de Santa Edelgarda porque não entende o que está escrito aqui dentro, né? Não coloca a cosmovisão da santa na época, tá? Então tem muita coisa pra gente conversar mais. Sexta-feira esteja comigo, vai ter exercício para você fortalecer a sua confiança, pegar o escudo e o capacete do Espírito Santo e enfrentar o que você precisa na sua vida, tá? Um beijo e até sexta-feira.